Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Renko Mais. No vídeo de hoje, padrões de box do Renko Double Bear. Nós vamos analisar algumas operações que a gente teve no mini índice futuro do dia 14/7 de 2023, onde se apareceu alguns Double Bears e a gente pôde aproveitá-los e assim fazer o nosso capital, extrair o nosso lucro neles. Mas, sem mais delongas, vamos lá para o gráfico. Vamos ver essas operações a partir só dos Double Bear. Antes de começar o vídeo, soca o dedo no like aí, porque vem muita informação bem legal aí para você, para trabalhar o Double Bear. Se não está inscrito no canal, se inscreve, ativa o sino das notificações para não perder nenhum vídeo que eu venha soltar. Agora, sem mais delongas, vamos lá para o gráfico. Estamos então agora aqui no gráfico e vamos começar então a analisar esses Double Bear que a gente teve, as oportunidades. Foram 3 Double Bears com gain a partir deles, né? Mas não que a gente não teve um Double Bear na abertura. Eu não opero, muito raramente eu opero a abertura do mercado, tá? Nos contratos futuros, seja no mini índice, seja no mini dólar. O mini dólar a partir das 9h30 da manhã eu até começo a operar, mas o mini índice raramente eu opero antes das 10 horas da manhã. Mas não quer dizer que eu não leia o gráfico, que eu não esteja entendendo o que está acontecendo. E esse Double Bear aqui, ó, muito interessante. O primeiro do dia, né? A abertura do dia está aqui. Aqui é a abertura do dia pelo gráfico de 15 minutos. Então, esse Double Bear aqui, o que aconteceu nesse Double Bear? A gente teve a máxima do padrão respeitado. Tá? Então, isso já é um fator muito interessante na questão de operar os padrões de box do Renko Mais. Então, quando um padrão de tendência, por exemplo, nos padrões de box do Renko é respeitado, principalmente o padrão de tendência tão forte que é o Double Bear, se é respeitada a máxima desse padrão, geralmente, tá? Geralmente não tem como se cravar 100% das vezes, mas geralmente, ou seja, 70% a 80% das vezes, a partir desse padrão ser respeitado, a gente tem desenvolvimento operacional. Se nós olharmos esse padrão, diminuímos o zoom aqui, olha só que interessante, né? O preço ainda está cotando aqui, são 5h20 da tarde, tá? Ó, olha só que interessante. Então, da entrada desse Double Bear, que a entrada do Double Bear seria o segundo Bear, que é aqui essa região, o preço caiu 1.890 pontos, até a mínima do dia. Então, a ideia é essa. É você sempre estar analisando friamente, é claro, o preço, não só baseado em padrões de gain, isso aqui é ruído, mas associando ao 15 minutos, por exemplo. E aí o 15 minutos, o que o 15 minutos disse aqui para nós? Vamos estender aqui um pouquinho o 15, antes de fazer isso, pronto. Vamos lá, vamos estender o 15 um pouquinho. Olha só, diminuiu o zoom. O 15 minutos, a gente estava aqui. 15 minutos nós estamos aqui no dia, nessa abertura. O que ele já está transparecendo aqui para nós? Ó? Topo, topo, topo. Eu sempre traço, ensino meus alunos a traçar regiões de suporte e resistência. Olha só, região de resistência. Região abaixo na resistência. Essa região aqui, minoritária. Então damos o nome de minoritária. E essa região acima é a maioritária. Então, nós temos duas regiões importantes numa resistência, a maioritária e a minoritária. Quando minoritária é respeitada, como no caso aqui que nós estamos vendo, o sinal é de que podemos vir contra esse rompimento da resistência, né? Ou seja, vai ter uma falha no rompimento da resistência e o preço pode voltar a cair. E dependendo do contexto, que é o price action, que é a ação do preço,
esse preço pode cair muito. E qual que era o contexto aqui que nós tínhamos? Olha só que interessante, né? Qual que é o contexto que nós tínhamos inserido até aqui, então, no preço? Uma movimentação em tendência, lateralidade até então. Então, parte do ciclo de mercado, fechando o ciclo de mercado. Então, tínhamos uma oportunidade interessante a se trabalhar aqui. Agora, eu vou diminuir 15 minutos, opa. Travou aqui meu... sim. Pronto. Diminui meu 15 minutos, beleza. E vamos marcar esse Double Bear novamente para vocês verem. Lá no gráfico de 15 minutos, esse primeiro Double Bear. Quer dizer que era para operar esse Double Bear? Não. É 9h10 da manhã, nem isso. A gente tem que analisar. Nós somos analistas gráficos. Então a gente tem que analisar. Olha só onde é que foi esse Double Bear. Que beleza. Então esse Double Bear, o que ele sinalizou para mim? O que ele me mostrou hoje? Que era para mim procurar trabalhar, principalmente as vendas. E que a gente poderia, primeiramente, ter um rompimento, que foi o que aconteceu. Essa é a parte do rompimento. A gente teve um rompimento. Barras sequenciais. Tivemos essa barrinha aqui no meio, né, infelizmente, mas barras sequenciais de queda, onde máximas maioritárias e importantes não são atingidas. Ou seja, o preço ele está se movimentando em, né, o que a gente pode dizer em tendência, né? Bem clara e pura. Olha só que interessante. Então, o que é essa movimentação do preço? É o preço fazendo isso aqui, ó. Então é um rompimento, né? Caindo aí com muita força. Então, essa parte aqui, essa primeira parte do dia aqui, a gente não teve, se eu não me engano, o Double Bear, que funcionou para nós, mas nós tivemos Double Bear que funcionou na segunda parte do dia aqui, onde ele já vai aparecer já às 11h30 da manhã, 11h36, e aí ele deu 3 grandes oportunidades com excelentes pontuações. E vindo, é claro, com o Fibonacci. Então, primeiramente, vamos traçar o Fibo. O Fibo aqui, no dia, ele começou curtinho. Opa, vamos tirar ele aqui do 15 minutos, né? Só ficar no REM. Então, o Fibo aqui, ele ficou curtinho no dia, tá? A princípio. Mas olha só que interessante. Essa primeira pernada do dia, olha onde é que ela terminou lá no Fibo, ó. Aí, Renko Mares, né? Olha aí, ó. Olha que beleza, né? No 205, na extensão do Fibo. O meu aluno, hoje entrou em contato comigo, né, me deu uma notícia muito legal, onde ele não tomou nenhum loss no mês passado, teve 20 operações vencedoras, né? Isso é gratificante de saber, é claro. O Rafael está há 2 anos já aí conosco, trabalhando no método Renko Mais, desenvolvendo o seu operacional em cima do método Renko Mais e colhendo seus frutos. Já colheu alguns, colhendo muito mais, eu tenho certeza que cada vez vai colher mais. Aí o que aconteceu aqui, né? O preço foi, tocou no 205, nós estendemos o Fibo na região do primeiro fundo mais próximo do 61. O primeiro fundo mais próximo do 61 é essa região aqui. Então, estendemos o Fibo lá. Beleza. A partir daqui, o Fibo trabalhou os Double Bear. Vamos lá então ver esses Double Bear, como que funcionaram aí no dia de hoje. Então a gente teve aqui essa primeira leitura do dia. É claro que, né, tivemos várias oportunidades aqui de queda, né? A partir das 10 horas da manhã a gente teve essa correção de 3 boxes aqui, foi muito boa de se pegar. A correção de 4 boxes também muito boa, então são duas pernas aqui, ó. Uma perna com 275 e outra perna aqui foi 472 pontos. Então essa primeira pernada aqui do dia a gente teve essas duas oportunidades muito bem colocadas, mas depois o Double Bear foi, assim, muito bom. Por quê? Porque o primeiro Double Bear foi respeitado. A máxima dele foi respeitada. Então, por ter sido respeitada essa máxima, nós poderíamos trabalhar qualquer outro Double Bear que viesse a aparecer com qualificação, né? Se a gente olhar aqui, ó, a gente teve um Double Bear, tá? Essa região aqui, ó, ela soltou um Double Bear. Depois acabou que isso virou uma caixa Pandora
bear abaixo, mas ele soltou. Tá? Ele soltou o double bear aqui. Se tivesse colocado a entrada, não teria sido estopado, não teria estopado essa operação. Deixa eu pegar aqui a minha... Eu não tenho aqui mais. Ó. Não tenho mais, não sei onde é que deve estar mais, né? Mas a gente tem os... Aqui, ó. Pronto, achei. Olha lá, stop de 150 pontos, ó. É o rosinha que vale ali em cima, ó. 150 pontos, ó. Estão vendo aí, estão conseguindo ver, ó. 150 pontos da entrada do double bear. Seria esse primeiro double bear. Então a gente não tomou stop nesse primeiro double bear, mas ele virou uma caixa Pandora. Então, a princípio, eu não, né? Agora eu não vou estar entrando, né, nesse mérito aqui, o que um padrão depois virar o outro, né? Se transformar em outro, de repente a partir dele começar a transformar. Interessante que aqui a gente tem, né, um 3-1 e um 6-1, tá? Então, bem interessante aqui, ó. Perdão, 2-1 e 4-1, né? Então, bem interessante a movimentação que a gente tem aqui, ó, 600 pontos dessa entrada aqui, que virou uma caixa Pandora, mas a princípio era um double bear, né? Então vamos lá, vamos falar dos double bear. Esse primeiro double bear veio logo abaixo, né? Ele ainda está inserido dentro dessa perna. O interessante é que o que? Aqui, ó, a gente tinha quase tocado 108, não tinha verdadeiramente ainda tocado. Se for a ideia de, por exemplo, não, vou colocar ali, ó, o fundo anterior ali na região do fundo. Beleza, é a região do fundo aqui, ó, que importa. Então, se a gente for dizer assim, então tocou. Tocou no 111, né? Vou permanecer com o FIBO onde ele estava mesmo. Enfim. Então, a ideia era o quê? Esse double bear, o alvo dele, era um 127. Tava bem em cima aí, tava mais 265 pontos. Né? O meu aluno, por exemplo, foram 20 operações pegando 250 pontos no mini índice. Olha só que beleza, né? E ela deu 360 total da entrada do double bear. Vamos olhar lá no 15 minutos, ver se o price action, além, é claro, da dinâmica de FIBO, ó, ele estava vindo, né, ó, 111, voltou no 76. 76, a tendência era mandar para 127. Ele estava indo para 127, só que o double bear foi feito no 100, que tem a dinâmica 127. 100, 127. Perfeito. Olha só que interessante aqui. Foi um double bear que a gente já estava vendendo numa região baixa, né? Estava vendendo próximo ao fundo anterior. Porém, o que o preço estava demonstrando para nós já desde o dia anterior? Que ele estava vindo rompendo fundos e continuando. Então a possibilidade dele romper esse fundo e continuar era grande. A gente tinha uma probabilidade estatística a nosso favor desse rompimento acontecer e nós podermos entrar tão baixo assim, porque verdadeiramente o FIBO, o nível de FIBO a ser trabalhado era 127. Então foi aberta essa operação para nós no primeiro double bear funcional do dia. Depois, olha só, um double bear como no início de uma perna, né? No início de uma perna. Um double bear de ignição. Sim, é o bear de ignição, double bear de ignição. Para ser bear de ignição ou bull de ignição, tem que estar formado um bull bear entre o primeiro ou o segundo box depois da virada do topo ou do fundo. Né? Então, virou o topo, 1, 2. Feito aqui, é bear de ignição. No terceiro, já deixa de ter essa concepção. Então, olha só que interessante. A gente, né, teve esse double bear no momento em que o preço, a gente teve uma grande barra compradora, que foi uma barra de sinal. Aí o que aconteceu com essa barra de sinal? Ela foi rejeitada pela próxima. E aí a gente teve uma barra de sinal vendedora. Né? E tá aqui a entrada do double bear. Vamos ver, o double bear, olha lá onde é que a gente entrou. Já abaixo do doji. Então a gente tá já entrando abaixo de um doji. Abaixo de um candle
que ele tentou ser comprador e não conseguiu. Ele não conseguiu agredir as máximas anteriores. Tá? E isso daí demonstrou fraqueza. Fraqueza do preço, aonde estava nosso alvo? Na mínima do martelo. Olha lá, fundo anterior. Então, aqui ó, 364 pontos. Olha o cluster aí. Eu tenho um aluno meu, o Luiz, adora isso. Olha aí, Luiz, essa é para você que gosta tanto de cluster de mercado. Então, na mesma região, né, no meio, praticamente, vamos dizer assim, né, no mesmo local a entrada. Uma repetição, né? Tão bacana de se ver, né? Tão bacana, olha lá, ó, no mesmo local. No mesmo local. Então é algo muito semelhante, né? Rompeu. Poderíamos trabalhar esse rompimento? Com certeza. O alvo era um 4-1. 460 pontos total. Foi até um pouquinho mais. Deu 500 pontos essa perna. Deu um pouco mais, até de 500 pontos. Então, para vocês verem a força da união do método Renko Mais. Onde a gente tem Price Action nos candles, Price Action no Renko e Fibonacci para nos dar perspectiva de local de entrada e local de alvo. Então esse é o método Renko Mais aí funcionando e funcionando muito bem. E depois a gente teve, é claro, a entrada que levou para o 61, olha aí onde é que o preço está agora, né? No 61, essa entrada já no período da tarde, às 2h45, né? Essa já é uma entrada cara do Jardel aí ter pego. Também um double bar de ignição, olha lá, ó. Em cima tinha um, né, marcando, por assim dizer, um candle, né, de sinal, uma barra de sinal, que a gente chama de barra de sinal no Price Action, né? O que é uma barra de sinal? Ela sinaliza para você fazer alguma coisa. Ela está sinalizando para o quê? Para você vender nesse momento. Ah, Fábio, mas por quê? Porque quando eu olho aqui, ó, eu tenho algo similar. Essa barra é similar a essa. Eu tive, ó, 1, 2, 3 tentativas de romper a máxima desse candle aqui, ó, desse candão gigante aqui, ó. Essa máxima. Não conseguiu. Nem fez cócega. Não, nem fez cócega. Então, assim, chegou nos 50% dessa barra. São tantos sinais que ela me dá, olha aí, ó. Chegou um pouquinho acima dos 50% dessa barra. São tantos sinais que ela me dá, que o que eu tenho que fazer? Procurar trabalhar que o preço já estava me dizendo que era vender. Olha aí, ó, Double Bear. Alvo 161. 390 pontos. Chegou a dar 450 pontos total na perna, né? Então, para você ver aí que está assistindo o vídeo, como que quando se determina a tendência no dia vigente, se o preço começa a demonstrar tendência, os padrões de tendência vão funcionar muito bem. Se o preço demonstra lateralidade, padrões que ajudam a trabalhar a lateralidade vão te ajudar muito bem. É claro que não é simples você estar saindo operando no mercado, aprendendo, né? Assistindo 1, 2, 3 vídeos aí, achando que vai operar o mercado sem fazer backtests, sem se desenvolver dentro do método, tá? Tem que se desenvolver, tem que fazer backtest, tem que fazer replay de mercado, tem que fazer simulador, independente do estágio que você está no mercado. Se você já está ganhando dinheiro, se você ainda está no ganho e perde, se você está no início, a gente tem que fazer backtest, a gente tem que rodar os backtests nossos para validar novas estratégias e conseguir fazer o nosso ganho, os nossos operacionais, aquilo que a gente determina e quer dentro do mercado financeiro. Então eu peço aí para que você aguarde, fique mais um pouquinho no vídeo aí, porque eu tenho um recadinho para você. Então esse é um recadinho para você que quer aprender a se desenvolver dentro do método Renko Mais. Está abertas as inscrições para a última mentoria ao vivo online Renko Mais. Tá? A partir de agora vai mudar minhas ações de ensino e essa é minha última mentoria ao vivo. Porém, quem tiver nessa mentoria vai ter várias oportunidades aí de estar entrando nos novos treinamentos, nos novos cursos, ou até mesmo de apenas estar fazendo parte da nossa comunidade Método Renko Mais. Se você tem interesse de estar se desenvolvendo ainda mais dentro do método, não perca essa oportunidade. As inscrições estão abertas até agora, até o dia 16/7. Então corre, as vagas são limitadas. Para maiores informações, eu vou deixar o link da página oficial
da mentoria na descrição do vídeo. No mais aí, obrigado sempre pela audiência de todos e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!